Meus amigos, BB Seguridade teve outro lucro nesse trimestre. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse lucro líquido que BB Seguridade teve, as projeções de BB Seguridade para os próximos meses, para os próximos anos. Vamos ver tudo isso agora, mas já se inscrevam no canal, ativem o sininho que é muito importante, tá bom, pessoal? Vamos lá. Muito bem, galera. BB Seguridade teve um lucro líquido de 2,056 bilhões no terceiro trimestre. Teve uma alta de 24,5% comparado ao terceiro trimestre de 2022. Então, BBSE3, que pega a holding de seguros, de previdência e capitalização do Banco do Brasil, registrou um lucro líquido de 2,056 bilhão no terceiro trimestre desse ano, com uma alta igual eu comentei com vocês, e na comparação com o segundo trimestre desse ano, o resultado foi de 11,7% maior. Então, o BB Seguridade vem crescendo cada vez mais conforme vai passando o tempo, e de acordo com a companhia, a maior contribuição para a crescente do resultado em base anual veio da Brasilprev, que é a empresa de previdência privada do grupo de BB Seguridade, ok? Só ela teve uma contribuição de 178,9 milhões a mais para o resultado da holding. O motivo disso é principalmente por conta do menor custo das obrigações atreladas aos planos tradicionais. Bom, para quem não conhece, Brasilprev são as previdências que Banco do Brasil tem disponível, tá? Esse é o site oficial. E para quem quer saber os dados técnicos de Brasilprev, galera, temos a seguinte situação para a entrega de resultado de Brasilprev. Vejam que a contribuição em milhões teve uma crescente, a captação líquida teve uma crescente, e reparem um outro ponto interessante: o índice de resgates, ou seja, de retirada do valor da previdência, teve uma queda, ponto muito interessante. As reservas de porcentagem de multimercado tiveram uma queda, não é tanto relevante assim. A taxa de gestão teve uma queda, não é muito relevante. Os resultados financeiros, aí sim é um ponto relevante, vem crescendo, que auxiliou, no caso, BB Seguridade. E o lucro líquido, que é um dos pontos mais importantes, na minha opinião, vem também crescendo de forma constante. Muito legal esse ponto, tá? E um ponto principal que está fazendo, que está afetando essa mudança, esse crescimento de Brasilprev, é por conta desse tópico, pessoal. O IBGE ele soltou um índice onde informa que o envelhecimento recorde do Brasil vem se estendendo. Ou seja, o país está ficando mais velho, as pessoas não estão tendo filhos. A questão de você ter um custo muito elevado para ter um filho hoje em dia, principalmente nas principais regiões do Brasil, tem afetado demais, e isso acaba ocasionando no envelhecimento da população brasileira. E essa questão das pessoas ficarem mais velhas estão levando as pessoas pouco a pouco a quererem buscar uma forma de se proteger da aposentadoria, e principalmente uma forma de evitar que só dependam do INSS. E a previdência, pessoal, são uma forma muito interessante de alocar essas pessoas que estão saindo da poupança, que estão em renda fixa e querem diversificar para fazer uma aposentadoria também. Ou seja, um perfil mais conservador. As pessoas acabam partindo para esse tipo de investimento. Mas continuando aqui em BB Seguridade, a BB Seguridade ela estima que a defasagem do IGPM, que é o índice que corrige os planos tradicionais da Brasilprev, teve um efeito muito positivo de 146 milhões no terceiro trimestre, principalmente por conta do efeito negativo de 101 milhões no mesmo intervalo de 2022. Isso aconteceu, pessoal, porque o IGPM está abaixo do IPCA, o que leva a empresa a ter ganhos financeiros, tá? Até trazendo para vocês essa análise, veja uma comparação no mesmo período do IGPM com o IPCA, e reparem que no mesmo período, no caso do ano passado, o IGPM estava elevado, acima da inflação, e hoje, reparem na diferença que está a inflação ante ao IGPM, ok? Então isso tem afetado bastante positivamente a Brasilprev, ok? Mas não foi só a Brasilprev que teve pontos positivos, tá? A Brasilseg também agregou mais de 150 milhões em relação ao mesmo período no ano passado, principalmente por conta da evolução de arrecadação com seguros e também
de um melhor resultado financeiro. Se analisarmos agora a Brasil Segue, pessoal, reparem que teve uma crescente comparado ao trimestre anterior. Comparado aos últimos 9 meses, também teve uma crescente de 12%. Os prêmios emitidos por ramo todos tiveram uma crescente comparado ao trimestre de 2022. O resultado financeiro e o lucro líquido tiveram também uma crescente comparado ao terceiro trimestre de 2022. Perfeito? Trazendo para vocês aqui a diversificação de negócios de BB Seguridades. Reparem que BB Seguridade é líder no mercado rural. De prestamista também é líder. Para quem não sabe, prestamista são seguros para financiamentos, consórcios. Caso você não consiga pagar esses financiamentos, consórcios, você tem um seguro para ele te auxiliar em um período que você não consiga pagar devido a alguma circunstância, ok? Tem também a parte de diversificação empresarial, tem também a questão de previdência, líder também no mercado, e de capitalização também está em primeiro lugar. Trazendo para vocês agora uma análise mais fundamentalista de BBSE3, a cotação versus o lucro de BBSE3 até o momento, antes desse terceiro trimestre, reparem que BB Seguridade trabalha com as suas cotações bem equiparadas com os seus lucros, tá? Em poucos anos ou períodos que BB Seguridade acabou trabalhando a sua cotação fora do seu lucro, tá? Com uma margem muito distorcida. Sobre o seu resultado financeiro, pessoal, reparem que a empresa está trabalhando também de forma muito positiva e crescendo desde 2020. E isso é muito importante para seguradoras, ok? E quanto ao lucro líquido, conforme todo mundo já sabe, a empresa vem crescendo cada vez mais. Nesse caso, eu trouxe para vocês essa análise contendo apenas o segundo trimestre de 2023, porém, considerando esse novo lucro no terceiro trimestre de 2023, já podemos trazer aqui um outro crescimento. BB Seguridade vem crescendo muito, pessoal. Principalmente por conta daquelas questões que eu comentei com vocês. E tem vários aspectos, tá, pessoal? Vem crescendo cada vez mais, a tendência é que esse lucro venha crescendo, tá? Porém, vai depender bastante das questões econômicas aqui do Brasil. Dependendo do jeito que for, caso venha uma nova crise interna, vai comprometer esse ponto. Sobre o LPA de BB Seguridade, reparem que vem crescendo também. E as projeções agora para 2023 é que venha crescer novamente por conta desse último lucro que BBSE3 teve, ok? O seu PL está abaixo da média, onde a sua média consiste em ficar em 12,34 vezes, ok? O seu VPA também está chegando próximo à sua média, que é de 4,75. Seu PVP também já está chegando próximo à média histórica dela. O EBITDA de BBSE3 vem crescendo também. No caso agora, o ROI, pessoal, reparem que é uma empresa que tem um ROI muito interessante, com uma média de 62% e nos últimos 2 anos está acima dessa média, perfeito? A empresa trabalha com um ROA muito interessante, próximo às suas médias, atualmente está acima da sua média, tá? E sobre o ROIC, a empresa também está trabalhando próximo à sua média. Outros dois aspectos que eu gosto de analisar é o beta e a valorização. Reparem que o beta, pessoal, é a volatilidade ante ao Ibovespa, ou seja, se o beta for maior que 1, a volatilidade da empresa é maior do que o Ibovespa. Se for menor que 1, é menor do que o Ibovespa. E reparem que a empresa atualmente está trabalhando com beta próximo a 0,40. Porém, reparem que nos anos de 2015 e 2016 a empresa trabalhou acima de 1. Vejam que a média de BB Seguridade é 0,69. Bem interessante essa média, ok? Sobre a valorização da empresa, ela tem uma média anual, levando em consideração 2013 até 2023, de 19% ao ano. O que isso quer dizer, pessoal? Se você tivesse comprado todo início do ano essa empresa, até 2023, a sua rentabilidade seria de uma média anual de 19%. Lógico que tiveram empresas que valorizaram bem mais, porém está bem acima para uma carteira de investimento, tá? Pelo menos uns 15 a 20% ao ano é interessante. Sobre a dívida de BB Seguridade, a empresa está bem controlada até o momento, ok? E repare no gráfico aqui que o seu patrimônio está acima da dívida líquida. Uma queda dessa dívida aqui seria bem interessante. Sobre o dividend yield da empresa agora, pessoal, reparem que a empresa trabalha com ótimos dividendos yields por ano e é uma empresa que paga semestralmente dividendos, tá?
O único momento que ela acaba reduzindo um pouco o seu pagamento de dividendos, como 2021, 2022 e 2019, é quando ela precisa reabastecer o seu caixa de segurança, tá? Então, sempre que ela faz isso, ela acaba pagando dividendos reduzidos. Tanto até que está no estatuto isso, ok? Porém, se analisarmos o payout da empresa, vejam que temos uma média anual de 82%. Muito interessante esse payout. Apesar de 2021 e 2022 o payout ter saído um pouco abaixo, em 2023 ela já está na média desses payouts, tá? Então é uma empresa que paga ótimos dividendos e para quem gosta vale muito a pena, tá? Não é recomendação. Ainda mais por conta desse lucro líquido que BB Seguridade entregou nesse terceiro trimestre, imagine o quanto que pode vir a pagar de dividendos BB Seguridade no seu próximo pagamento, hein? Sobre o seu gráfico de tendência técnico, pessoal, a empresa vem trabalhando numa tendência de alta muito interessante. Ela teve uma queda no ano de 2023, do início do ano até o meio do ano. Porém, pessoal, ela já está dando uma retornada. Vai depender agora bastante da economia. Vamos verificar como vai seguir os próximos passos. Vamos aguardar. Se analisarmos o seu gráfico desde 2014, esse é um gráfico mensal no caso, reparem que a empresa ela é muito afetada em períodos negativos da economia, tá? Como, por exemplo, em 2020 até 2022, ou também em períodos que a economia acabou ficando estagnada, tá? Reparem que após esse período de estagnação, a empresa começou a subir de forma muito interessante em 2018, 19 até a pandemia. Torço muito que o BB Seguridade consiga ficar mais estável em uma tendência de alta, ok? Bom, pessoal, e vocês já têm BB Seguridade? Deixe aqui embaixo, tá? O que vocês acham de BB Seguridade? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like, que é muito importante, tá, galera? Muito obrigado por me assistirem, fiquem com Deus, um grande abraço e fui, pessoal!